A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à IAD TV, em mais uma pré-aula da lição bíblica de jovens, aqui ministrada pelo segmento UMADIO EBD, na coordenação do pastor Leandro Machado, na presidência do pastor Sérgio Melfior. É uma alegria falar ao seu coração. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 12, que tem por título O Destino Final dos Mortos. Estamos chegando ao final de um trimestre e cremos que seus alunos estão aí muito empolgados e devem estar assim com certeza, porque a nossa viva esperança é a esperança da glória. A Bíblia diz que aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável dentre os homens. Por isso nós precisamos realmente estar esperando Jesus Cristo a todo instante. A volta do Senhor é iminente e nós um dia nos encontraremos com Ele. O texto do dia está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim se nos diz, o destino final de toda a humanidade dependerá das suas escolhas. E aqui já dá para falar bastante coisa aos seus alunos, porque os jovens, eles têm uma energia muito grande, eles têm sonhos, eles têm projetos, eles têm vontades, eles têm uma imensidão de energia realmente para gastar. A grande questão é aonde será depositado, aonde será gasto, no que será convertido essa energia. Acho que essa é a melhor palavra para dizer em que será convertido. Será que será convertido para coisas efêmeras ou será convertido para coisas eternas e espirituais? Nós precisamos entender que as nossas escolhas determinam aonde nós iremos chegar, para onde nós iremos ir. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, lembrando que a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, nós temos uma introdução aqui que fala: a palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também dos justos. Porém, Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos escolher aonde nós passaremos, ou melhor, aonde nós viveremos a eternidade, porque a eternidade ela não passa. Céu ou inferno. Infelizmente, isso é muito triste de dizer, muitos escolhem entrar pela porta espaçosa e poucos escolhem ali o caminho estreito. Eles preferem a porta mais larga e a Bíblia diz que o caminho largo é o caminho que leva à perdição, mas o caminho estreito ele conduz à vida eterna. Mateus capítulo 7, Jesus está falando sobre isso ali nos versículos 13 e 14. Em aula já, no tópico 1, vai dizer aqui para onde os mortos vão. E eu tenho certeza que os seus alunos vão ter diversas perguntas, se já não tiveram ao longo aí do trimestre, lição 12, ou seja, quase finalizando esse grande trimestre, ao qual nós queremos já mandar aqui em nome de toda a UMADIO um abraço forte aí ao pastor Reinaldo Odilo, que escreveu com muita dedicação, com muita propriedade aqui essa lição. Aqui vai falar no primeiro subtópico que a vida ela não surgiu por acaso, e aqui, caro professor, você pode entrar em assuntos, claro, tome muito cuidado para não passar o tempo demais já nesse primeiro tópico, porque aqui vai falar um pouquinho. Você pode entrar no ramo da ciência e da teologia, falando sobre diferentes interpretações humanistas, interpretação da questão de evolução. E nós, crentes, não acreditamos nisso, nós acreditamos realmente que os céus e a terra foram criados por Deus. Deus é o melhor dos arquitetos, é um artista excelente. É só você começar a olhar o quão belo é a natureza, o mundo que nós conhecemos, o mundo visível, mas existem muitas e muitas coisas que nós não conhecemos. Por exemplo, nós vivemos em uma galáxia, a ciência vai dizer a Via Láctea, e a Via Láctea, diante do universo conhecido, ela seria um pingo de água no oceano.
Ou seja, eu estou falando da nossa galáxia inteira comparado ao universo. Porque se eu for comparar a minha vida ou a sua vida, né, a nossa pessoa, que esse boneco feito de barro, comparado às demais coisas, seria quase que ínfimo. Então, nós precisamos entender que Deus é o Criador e Ele está acima, né? Esse é o Deus transcendente, é um Deus que faz muitas e muitas coisas, faz maravilhas, mas esse Deus grande se importa com a minha e com a sua vida. Tanto é que Ele deseja que nós vivamos a eternidade juntamente com Ele. A escolha é nossa, né? Nós precisamos entender que eu e você, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, nós realmente iremos. Deus não irá mandar ninguém para o lago de fogo, para o tormento eterno. Nós, infelizmente, escolheremos isso através das nossas atitudes. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, mas é muito importante falar da justiça, do pecado e do juízo. Tanto é que o Espírito Santo ele nos convence disso. E lembre-se que Jesus, quando esteve na terra, ele falou alguns dizem que ele falou até mais sobre a questão do inferno do que propriamente dito do céu. Claro, eu não vou aqui estabelecer proporções, ok? Isso é o que alguns dizem, mas com certeza Jesus Cristo falou muito sobre o juízo, pregou o arrependimento. Lembre-se que João Batista, o precursor de Jesus, ele pregou demais sobre arrependimento. No passado, sempre foi pregado sobre arrependimento. Jesus não deixou de pregar arrependimento, os discípulos pregaram arrependimento. Então, nós realmente precisamos nos arrepender dia após dia dos nossos pecados e nos convertermos a Jesus Cristo. Lembrando que nós vamos para Jesus Cristo, né? Nós passamos a ser de Jesus a partir do momento que aceitamos Jesus. Não é quando morremos, né? Alguém pode dizer assim, olha, o fulano lá faleceu e ele agora passou a ser de Jesus. Não, não. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, nós já passamos a ser de Jesus. Você é de Jesus, eu sou de Jesus. Claro que nós aqui falaremos um pouquinho mais, né, sobre essa questão do destino dos mortos aqui durante essa pré-aula e eu tenho certeza que domingo vai ser uma bênção lá em sua classe. Querido, a grande questão é que Deus criou o ser humano para que ele não morresse. A ideia de Deus não era criar um ser humano que morresse. Tanto é que no jardim que foi plantado no Éden, havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem desobedeceu a Deus e comeu, e também existia a árvore da vida, a qual, depois do homem cair, Deus tira, né, Adão e Eva daquele local para que ele não vivesse pecando, porque senão ele entraria num estado assim muito semelhante ao estado dos anjos caídos, que pecam, e o destino final deles está reservado, é claro que a Bíblia já diz. Então, nós temos que entender, né, que esse corpo físico um dia vai retornar à terra, e o espírito vai voltar a Deus que o deu. E isso tudo, né, é um grande enigma, e eu gostei daqui do pastor Arnaldo de ter colocado o enigma da vida e da morte. Entrando um pouquinho mais a fundo aqui na lição, né, o subtópico 2 vai falar sobre o estado intermediário dos salvos. Queridos, e aqui é uma coisa muito interessante. Nós podemos ver, por exemplo, uma história, não vou chamar de parábola, porque para mim é uma história, e se você ler lá, tem nomes de personagens, quando Jesus Cristo ele vai falar sobre o rico e o Lázaro. Ele vai contar, e você pode abrir com os seus alunos ali, Lucas, né, no capítulo 16, que vai falar sobre isso, e você vai entender que aquele mendigo, depois que morre, ele vai até o seio de Abraão, e o rico, depois que morre, aquele rico que não era pela sua riqueza que ele foi condenado, mas sim pela sua falta de amor ao próximo, e ele vai para o local de sofrimento. E é uma história bem contada por Jesus Cristo que nos faz entender um pouquinho, né, sobre esse estado intermediário. Então, o seio de Abraão ele vai simbolizar aonde os justos, né, até a ressurreição de Jesus, até os justos, aonde eles ficavam nesse estado intermediário, que é esse local chamado de seio de Abraão, e esse local de sofrimento. Todo esse ambiente, ele é chamado no hebraico de Seol,
E no grego ele é traduzido por chamado de Hades. Então nós vamos ver muitas vezes ali escrito essa palavra, né? Se a gente fosse olhar a Septuaginta também, trazer várias vezes a palavra Hades ali na sua tradução. Então o que acontece? Nós entendemos então que o ímpio, quando morre, vai para um local que muitos, né, vão chamar de inferno, mas é o local ali realmente, se a gente for um pouquinho mais além, né, dentro da teologia, nós veremos o Geena, que é o local realmente de sofrimento ali das pessoas que estão sofrendo dentro então desse ambiente chamado Seol. E o seio de Abraão, então, que é separado, né, por um grande abismo, Jesus vai falar ali, é o local onde os justos estavam esperando. Então, onde estava Jó, lá, aquele que disse assim, né, que ele cria no Redentor dele, que viveria, que por fim se levantaria. Estava Abraão, estava Isaac, Israel, enfim, todos aqueles que morreram, né, esperando realmente aí a promessa de Jesus, mesmo eles não conhecendo e não entendendo o que era essa promessa, porque a salvação realmente só se daria diante do Filho de Deus, porque não há justo, né? Todos eles, esses justos também tinham pecados. A grande questão é que eles se arrependiam, né? Eles procuravam fazer o bem. Erraram, a Bíblia não vai extinguir nenhum erro. A Bíblia é um livro que não tem erros, né, em si. Tanto é que a lição dos adultos do próximo trimestre vai tratar sobre a inerrância da palavra de Deus, mas ela não deixa de dizer, de indicar, de mostrar aqui os erros das pessoas que ali, mas claro que foram pessoas que viveram com Deus, que creram em Deus. Deus sempre quer que nós venhamos a crer nele. Você nunca viu Deus, eu nunca vi Deus. Um dia nós veremos assim como ele é, mas nós ainda não veremos, não vimos ele, então nós cremos por fé. O que nós não acreditamos, queridos, é em purgatório. Nós não tem por que acreditar em purgatório, por quê? Porque senão o sacrifício de Jesus Cristo ele não seria suficiente, né? Nós cremos que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para limpar o meu pecado e o teu pecado. Não importa o tamanho que ele seja, mas o sacrifício de Jesus Cristo ele é mais do que suficiente, né? Aonde abundou o pecado, a Bíblia vai dizer que superabundou a graça de Deus, o favor imerecido de Deus para conosco. Nós também não cremos, queridos, em sono da alma, porque, por exemplo, assim, na grande tribulação, as almas que são ali martirizadas, né, a Bíblia vai dizer que elas vão estar pedindo para que Deus julgue, né, o seu sangue. Então, olha aí, então, a alma não estava em um estado de inconsciência. Esse é um exemplo. E também nós não cremos em reencarnação, isso fica muito claro, né? Nós cremos em ressurreição. Um dia, se nós viermos a descer à sepultura, porque é uma das certezas, né, para nós que estamos vivos, é que ou nós seremos arrebatados, ou nós morreremos. Continuando aqui, falando então sobre o terceiro subtópico, eu já falei, né, sobre o estado intermediário dos ímpios, então que é aquele local onde eles são ali, estão em estado de sofrimento. Queridos, a grande questão é que Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10, vai dizer assim, né, que aquele que Jesus desceu e levou cativo o cativeiro. Então, Jesus transfere o seio de Abraão para um outro local, ok? Ele dá entrada, então se eu morrer hoje, né, me arrependendo dos meus pecados, crendo em Jesus Cristo, não porque eu sou bom, porque eu não sou bom, quem é bom é Deus, as minhas obras elas não são boas, né, só aquelas que são feitas realmente pelo Espírito Santo, porque se eu fosse a minha justiça, em Isaías, no capítulo 64, vai dizer que elas são como trapo de imundície, e isso eu já disse em outras pré-aulas, então eu não sou justo diante de Deus, eu sou justificado por Cristo. Então, Jesus transfere esse lugar, e a Bíblia vai dizer que os anjos, né, eles nos levarão. Então, se eu morrer, eu sou levado pelos anjos às entradas celestiais, e ali então agora é o meu local intermediário. Então eu vou ser recebido pelo Senhor, porque lembra que Estevão, quando ele foi apedrejado, ele olhou para cima e viu os céus abertos, dizendo, olha, está lá, né? Jesus Cristo está realmente me esperando. E que maravilhosa esperança é essa, que eu não preciso ter medo da morte. Um dia ela chegará. Se Jesus não vir para mim
ou melhor, Jesus não vir para a igreja, né, de forma coletiva, virá então a morte e me levará ao encontro do meu mestre e levará também você. Então nós não precisamos ter medo. E Jonatas, e aqueles que aqui ficam, eu não quero deixar, né? Eu também não quero deixar a minha família, eu amo eles. Só que eu tenho que entender uma coisa, Deus, Ele é o melhor pai que existe. Então as minhas filhas, por exemplo, se um dia eu for, eu posso ficar tranquilo, porque Deus é um pai muito melhor do que eu. E com certeza Deus vai estar cuidando delas de forma muito melhor do que eu. Então isso eu falo para você ficar tranquilo e não ter medo da morte. Claro que é algo estranho, porque nós não fomos criados para morrer. Queridos professores e professoras de jovens, agora no tópico 2 nós falaremos sobre a ressurreição dos mortos. E aqui eu quero fazer um resumão sobre, né, esses 3 tópicos no seguinte sentido. Lembre-se que o homem ele não foi criado para morrer. Então nós poderíamos, né, viver eternamente. E aqui existem muitos até estudos que vão falar disso, né? Se as células, por exemplo, quando morresse uma célula, ela se tornasse exatamente igual, nós poderíamos ficar com essa aparência para sempre. Isso nesse corpo corruptível. Claro que, né, no corpo glorificado que nós vamos ganhar, que eu e você vamos ter, né, aquilo que está escrito ali em 1 Coríntios, capítulo 15, que a incorruptibilidade, então, ou melhor, a corruptibilidade se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então nós teremos o nosso corpo transformado. E nós não passaremos por esse dilema, né, de envelhecer, de ficar fracos, de ficarmos doentes. Esse estado vai ser um estado anterior. Essa esperança que o mundo tanto quer, né, muitos até chegam a criar teorias, enfim, ir atrás de muitas coisas, não é pecado, né? Claro, a medicina e ir atrás, a ciência ir atrás de coisas para melhorar a qualidade de vida, não é nenhum problema. A grande questão é que muitos vivem somente em função disso, querendo assim, olha, eu queria viver mais, né? Eu queria ter realmente muito mais tempo. E muitas das vezes isso é porque amam demais essa terra, e gostariam de ficar aqui. Nós muitas das vezes, né, temos tribulações, tanto que Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas era para nós termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo por nós. Então, nós precisamos entender que o nosso local de descanso não é aqui, é no céu. Não é problema você descansar, não é problema você curtir a tua família, você ser uma bênção onde você está no seu trabalho, em todos os ambientes. Inclusive, você deve ser uma bênção, você deve ser luz, ok? E a luz, ela é boa, ela é agradável. Claro que ela indica muitas das vezes imperfeições, mas o Espírito Santo vai nos ajudando a nós falarmos da melhor maneira possível sobre a justiça, sobre o pecado e sobre o juízo, uma maneira que as pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus, porque não basta somente falar do juízo sem falar da graça, ou falar somente da graça sem falar do juízo. Isso está interligado de forma incondicional. Então nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, mas não deixar de dizer nenhuma das verdades. E Jesus disse que nós um dia ressuscitaríamos. Nós precisamos entender que nós estaremos sempre com o Senhor. Jesus disse que no último dia nós seremos ressuscitados. Então, o que acontece? Nós já falamos aqui do estado intermediário, mas um dia esse corpo aqui, se descer à sepultura, vai ressuscitar um corpo incorruptível, como está em 1 Coríntios, capítulo 15. Vai ter um corpo imortal, como também está nesse mesmo capítulo. Isso que agora que é mortal, isso que envelhece, não irá mais sofrer, né, os danos que sofre aqui nessa terra. E não sofrerá também o dano na segunda morte aquele que tiver parte da primeira ressurreição, que já foi estudado aqui nas lições sobre o arrebatamento, aquele momento onde Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo, a noiva que vai participar depois do tribunal de Cristo, das bodas e da ceia ali das bodas do Cordeiro. Então nós precisamos entender isso e também lembrar que, você pode ler com seus alunos, vamos ler um texto aqui em 1 Coríntios no capítulo 15, versículos 13 e 14, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou,
então só existe essa vida. E se só existe essa vida, no que eu tenho esperança? Queridos, nós temos esperança no nosso Criador. Nós temos esperança naquele que nos criou. Já foi falado aqui um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho sobre o tamanho do universo, né? E Deus é muito maior do que o universo. Queridos, nós precisamos anseiar pelo céu. Anseiar por Deus, por Cristo Jesus. Porque maior do que o céu, melhor do que as coisas que nós teremos ali, inclusive fale isso para os seus alunos, muitos são movidos a quererem servir a Deus pelo que Deus tem, e não só pelo que Deus tem aqui, mas pelo que Deus tem no pós-vida. Mas querido, nosso maior anseio tem que ser o próprio Deus. Eu devo anseiar, conhecer e estar na presença do próprio Deus, adorar Ele na sua magnitude, na sua bondade, na sua beleza, na sua santidade, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso. Então, Deus é o que me faz querer ir ao céu. Não é as coisas lindas que Deus fez, mas sim o próprio Deus, é estar com Ele. E também isso me move na terra para adorar a Ele. Eu preciso adorá-lo, porque Ele é Deus. Ele não depende da minha adoração, mas eu dependo de adorar a Ele para eu realmente me sentir próximo ao meu Criador, sentir próximo e não ter medo da morte. Essa é a lição de hoje, né? É o destino final dos mortos. Um dia, eu e você talvez desceremos à sepultura, mas com a certeza que o Senhor Jesus nos esperará nas mansões celestiais. E que esse corpo corruptível, um dia, ante ao toque da última trombeta, né, a trombeta, ou ao toque da trombeta, a voz do arcanjo, ao alarido que vai ser dado, esse corpo vai ressuscitar a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Esse corpo corruptível vai ser um corpo incorruptível, vai ser um corpo que não sofrerá os danos, e eu viverei para sempre com o meu Senhor Jesus, e você também. Então diga isso aos seus jovens, mostre o quanto é maravilhoso o céu, porque com certeza eles irão querer, né, ir para lá, e muito mais do que ir para lá também é levar as pessoas que eles amam, as pessoas que estão ao seu redor, para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos céus. Chegamos ao final, no tópico 3 dessa lição, dessa pré-aula, no final aqui, que vai falar sobre Cristo, as primícias do que dormem. Nós sabemos que Jesus Cristo realmente ele foi ali o primeiro, né, que ressuscitou. Ele venceu a morte. Nenhum de nós conseguiríamos vencer a morte. Ninguém, na verdade, venceu a morte. Nós temos na Bíblia Enoque e Elias que foram transladados. Nós temos Moisés que foi sepultado pelo próprio Senhor, mas ninguém que ressuscitou aí por si só, sem que fosse dada uma voz de comando. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele é a primícia. Lembra lá das colheitas? Tinha a primícia das colheitas. E esse momento, Jesus Cristo, ele é a primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Nós só temos a certeza que iremos ressuscitar porque Jesus Cristo ressuscitou. E isso foi lido aqui já nessa aula em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 13 e 14. Ressurreição dos justos, então, é outro tipo de ressurreição, que inclusive ela tem duas fases, uma que ocorre no momento e outra que ocorre 7 anos depois, na cronologia aqui da Terra. Então a primeira é o arrebatamento e a segunda é daqueles que forem mortos durante a grande tribulação. Claro que enfatize, né? Porque alguns vão dizer assim, nossa, então eu posso ainda ser salvo, eu posso fazer parte da primeira ressurreição. Então não precisa tanto observar a palavra, não preciso orar, não preciso viver com Deus, não preciso pregar. Eu acho que eu posso dar uma desviadinha ali, uma desviadinha aqui, querido. Isso aí, olha, eu costumo dizer que se nós não conseguirmos, com o Espírito Santo aqui, com os nossos irmãos que nos ajudam, fazendo parte da igreja de Cristo, né, sendo noiva, vendo exemplos de outros que são parte da noiva, fazendo parte então, né, da noiva, e com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo, imagine a noiva não estando aqui, você já não faz mais parte da noiva, porque a noiva já foi. Sem o Espírito Santo, né, o Espírito Santo afastado da terra, o mal reinando de forma deliberada aqui na terra.
Então, se ele já faz o que faz hoje, imagine no momento da grande tribulação. Você acha que vai ser fácil aceitar Jesus? Queridos, a Bíblia vai dizer até sobre aqueles que foram degolados. Eu já citei aqui no início da aula, se você lembrar, sobre as almas, né, daqueles que foram mortos na grande tribulação. Que até eu falei isso contra o sono da alma. E eles estão ali pedindo, né, justiça diante de Deus. Então já ficou claro que não tem sono da alma. E essas pessoas sofreram martírio. E não é um simples martírio, tá, queridos? Pode ser que, e eu acredito, que vai ter tortura antes desse martírio. Então, assim, você bate o teu dedinho do pé e você já fica com bastante dor. Agora imagine um martírio, né? Alguém fazendo uma pressão psicológica. E o pior do que a pressão psicológica é a pressão espiritual que vai ter nesse momento. Então, dizer assim que, não, se eu não for arrebatado, eu vou ser salvo ali dando minha vida, olha, tome muito cuidado. Você pode estar entrando num engano aí sem fim e pode ser que você não consiga. Então, realmente, faça uso daquilo que Deus deixou para você. Okay? Jesus orou por você. Lá em João 17 está escrito, leia a oração sacerdotal, onde Jesus pede para que Deus nos livre do mal, nos livre do maligno. Isso está em João 17,15. Então, você está sobre a oração de Jesus, você está sob a proteção, né, do anjo do Senhor, você tem o Espírito Santo que mora dentro do seu coração. Então, não menospreze o dom que Deus te deu, os talentos que Ele te deu, não menospreze a salvação que foi dada a você pela graça, mas não foi de graça. E, no último subtópico aqui, dessa lição que finaliza, é a ressurreição dos perdidos, aqui vai dizer, né? Ressurreição, então, daqueles que irão ali fazer parte, né, junto com o anticristo, junto com o falso profeta, junto com o diabo e os seus anjos, vão ser lançados no lago de fogo ante o julgamento do grande trono branco, onde as pessoas ali realmente serão julgadas pelaquilo que fizeram. Algumas perguntas podem ocorrer durante essa aula, como por exemplo assim, olha, mas quando eu morro, eu tenho consciência, né? Eu vou ter consciência. Querido, ninguém pode ser julgado por algo que não tem consciência do que fez, né? Então, nós com certeza teremos consciência até esses momentos aqui. Ninguém vai ser condenado lá sem uma consciência, ok? Então, tome cuidado, né, quando for responder essas perguntas, porque há questões também muito boas, que a própria lógica responde, e muito mais, né, do que a lógica. É a nossa santa e poderosa palavra de Deus. Eu quero ler a conclusão contigo e já te agradecer por você ter estado aí, né, nessas 12 aulas conosco. Teremos a lição de número 13 gravada pelo presbítero Valdir e pelo diácono irmão Tiago, que são professores aí excelentes, a qual com certeza falaram ao seu coração como falaram ao meu durante esse trimestre. Eu quero agradecer aqui em nome de toda a Almádio, o Tiago, o Valdir e o Mário também, que faz parte, que não, por motivo de força maior, não pôde gravar esse trimestre. Que Deus abençoe grandemente a vida dos meus companheiros aqui. E você que tem nos acompanhado nas pré-aulas, se você gostou, se inscreva no canal, tem conteúdo para outras classes, tem muitos conteúdos de cultos que são muito edificantes e cheios da presença de Deus, e dá ali o teu joinha se você gostou dessa aula, se foi útil a você e aos seus alunos. A conclusão dessa aula diz o seguinte: você decide onde passará a eternidade. Quanto à vista eterna, não é possível assumir uma posição de neutralidade. Ou amamos a Deus, ou amamos ao mundo. Ou nos submetemos a Deus, ou vivemos segundo a carne. Ou servimos a Deus, ou ao diabo. E aqui cita, né, os 3 inimigos da nossa alma. Hoje temos o direito de escolher qual caminho desejamos. O caminho estreito, que conduz à eternidade ao lado de Cristo, ou o caminho largo, que conduzirá à morte. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você tenha uma excelente aula domingo. Deus abençoe você e sua família. Um grande e forte abraço de toda a Almádio.